Quem sou eu? Que estou falando com vocês aqui nessa manhã maravilhosa. Eu estou uma Cloud Solution Manager aqui na Oracle, eu lidero um time maravilhoso. A grande maioria do time vai passar aqui hoje, se não todos, eu nem sei se não é todos, mas quem não estiver falando com vocês vai estar no Q&A, ajudando, tirando dúvidas. Então, é o time de Innovation e Dev que eu lidero hoje, é um time que eu acho, não sei, eu não tenho palavras para descrever um time tão unido e maravilhoso. É um time que cuida de inovação para a parte de clientes enterprise aqui na Oracle. Mas eu já fiz muita coisa na vida. Isso aqui é a parte TI, viu? Aí já fui Program Manager, Cloud Engineer, Solution Engineer, analista de conhecimento, advogada para a área de tecnologia, coordenadora de tecnologia, já fui PO e desenvolvedora Java, onde passei bastante tempo. Tenho mais de 15 anos de experiência em TI, já trabalhei com Kotlin, com Groovy, Flex, ActionScript, JavaScript, JSP, Java. Eu sou herreira. Não sou muito paiteira. Eu também conheço Python, mas não sou paiteira, então sou herreira. Eu sou mestra em informática e gestão do conhecimento. Estou aí lutando para terminar meu doutorado. Vamos ver se eu consigo. Meu foco é mineração de texto em base de patentes, porque eu não podia usar o que eu já sabia. Eu tinha que estudar outras coisas. Eu amo tecnologia e suas vertentes, amo bater papo sobre isso, então podem me achar aí no LinkedIn, não sei nem se meu LinkedIn está aí, mas podem me achar no LinkedIn, a Laídes Moraes tem poucas, e com Y só tem eu, e com Moraes com I no final aí só tem eu mesmo, então podem procurar aí que vocês vão encontrar. Eu amo bater papo, podem tirar dúvidas, conversar comigo, coisas aleatórias, coisas de carreira, coisas de tecnologia, então sintam-se à vontade para interagir. Eu amo tecnologia em todas as suas áreas e vertentes, e pensar e discutir, e amo comunidades. Por isso que nós estamos aqui no Develop Fast Tracks, porque a gente está tentando interagir com vocês, pessoas da comunidade, pessoas clientes, qualquer pessoa que queira interagir e compreender e estudar um pouquinho mais, e a gente quer ajudar vocês a se tornarem profissionais um pouquinho melhores, ou profissionais que entendam um pouquinho mais de alguma outra coisa. Eu hoje atuo no projeto Cloud Girls, que também é uma comunidade, e ele coloca mulheres na área de tecnologia e também em posição de dizer sim, eu posso. Então, para quem acha que tecnologia não é lugar de mulher, eu só digo sorry, nós estamos aqui e lideramos times e vamos muito mais longe. E aos homens que concordam comigo, muito obrigada, e continuem empoderando mulheres aí nas empresas de vocês, na vida de vocês, e empoderando a diversidade, que é algo que está faltando no mundo. E é isso que eu luto e as bandeiras que eu levanto. Então, vamos seguir aqui, que tem muito conteúdo. Agenda do Develop Fast Track de hoje. Stats que eu vou tocar aqui. Temos aí alguns minutinhos, vou falar um pouquinho dos primeiros recados, vou falar sobre alguns conteúdos que vocês precisam ter de início. Nós vamos ter o provisionamento de alguns recursos, tá? Vamos fazer alguns labs iniciais, explicar para vocês sobre isso, utilizar Terraform, para quem é da área vai entender que é infras a code, como você provisiona esse recurso mais facilmente, por que isso é importante, a parte de fundamentos do Cloud Native, o que é, os conceitos, a questão da cultura, protocolos que são importantes, por que isso está sendo tão difundido na comunidade, por que automatizar, essa hiperautomação que está ocorrendo no mercado do mundo é tão importante, seja para o dev, front, back, full, seja para o dev, DevOps, no sentido de abstração, low code, no code, Terraform, Ansible, e seja para o dev que é focado em infraestrutura. Então, temos aí N tipos de dev, e pode ser que na sua empresa, no lugar que você trabalha, ou você se considere um dev e que você esteja categorizado de uma forma diferente. Fazer um Develop Fast Track é sempre um desafio, porque você pode se considerar um dev e não achar que está encaixado aqui, porque ser dev hoje em tecnologia pode ser muita coisa. Então, toda vez que eu vou conversar com alguém sobre dev, developer, DevOps, eu devolvo a pergunta: o que é dev para você? É desenvolver em alguma linguagem de programação? É o entendimento da cultura de agilidade? É entender essa questão da abstração, de não ter medo de um deploy? Isso eu converso muito com algumas pessoas do meu time. Então, a gente vai falar também de aplicações Cloud Native, a importância delas, né? Matar os monolitões. Isso é algo que é um sonho das grandes empresas do mundo. Inclusive, eu tenho acesso a uma grande empresa fora do Brasil que, no passado, eu prestei consultoria, que foi uma coisa muito interessante. Ela tem um monolitão e ela estava
tentando transformar em microserviços, ela estava criando micro monolitinhos, mas isso é uma história para frente. E vamos falar também de como vocês vão fazer esse desenvolvimento de aplicações. Vocês vão botar a mão na massa, mostrar um lab de verdade. Então, vocês vão se divertir aqui hoje e eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, com muito amor e dúvidas Q&A, não esqueçam. A gente vai ter essa parte aqui de laboratórios, vai ter essa parte aqui de segurança, de automação na parte da tarde, e a gente vai finalizar com monitoramento. Então, é um dia recheado, mas não se preocupe que vocês almoçam, viu? Porque muita gente olha assim, meu Deus, 15 itens. Não se preocupem, vocês comem. A gente tem a parte de automação, a parte de desenvolvimento, segurança é importante. Dev que não pensa em segurança, não é dev, porque vai sujar o nome. Você fazer uma aplicação ou deployar uma infraestrutura, seja o dev que você for, front, back, full, infraestrutura, abstração, o dev que você se colocar aí e não pensar em segurança, meu amigo, o primeiro ranço que invadir tua aplicação, o teu banco, tem uns dev meio banco aí também, né? Os low code, no code aí, que te invadir, acabou. Então, pensem nisso, segurança é muito importante. E o deploy, não se preocupar com deploy. Quem foi dev das antigas que tinha que deployar sábado e domingo, de madrugada, vai entender o que é o medo do deploy. Então, isso aqui a gente vai dar esses spoilers. Eu sou a rainha dos spoilers. Não podem me dar agenda. Olha, eu vou avisar de novo ao time. Não me deem agenda, porque senão não dá certo. Mas vamos start here. Vamos começar o conteúdo. Já olhei meu relógio e vamos seguir conteúdo bem legal. Dúvidas, vão botando no Q&A que eu tenho um time aí respondendo. E depois que eu encerro, eu também vou para o Q&A. Se alguém tiver alguma dúvida muito própria para mim, eu vou lá respondendo. Lembrando, pode me adicionar no LinkedIn. Eu dou uma sumida, mas eu dou umas aparecidas aqui também depois. E tem meu pinguinzinho, por isso que ele está aqui também, porque ele vai acompanhar vocês durante todo o Develop Fast Track. Quem pedir esse pinguinho não adianta, porque eu tenho 3 anos de Oracle, agora que eu consegui um, então podem pedir à vontade, que foi difícil, foi muito difícil. Mas vamos seguindo. Multi-cloud, o novo normal. Muita gente me chama de louca para trazer este conteúdo no Develop Fast Track. A Laídes, a Oracle é um provedor de cloud, sim, mas um dev que é dev tem que entender que cada provedor de cloud tem sua força, tem aquilo que é o melhor para o cliente. Então, se hoje você desenvolve em uma cloud específica, ok, tranquilo. Seja o dev que você for, repetindo, viu? Mas você tem que entender que a cloud específica que você desenvolve deve ter as características ou coisas que ela deve ter se aprimorado. Mas o universo que o lugar que você ou empreende ou você trabalha deve ter várias camadas distintas. Então, você tem que entender que o universo multi-cloud nasceu para você estar 100% disponível, você tem que estar 100% escalável, que você tem que entender que abstrair uma coisa é deployar em lugar distinto. Então, a partir do momento que você pensa na máxima abstração de uma aplicação, até de um banco, viu? Vamos falar aí, vou deixar os bancos de dados aí para o fast track de infraestrutura. Mas até os bancos que não são bancos enterprise, a gente pode também estar pensando nessa alta disponibilidade, que é algo muito importante para um developer. Porque quando a gente passou o tempo da gente falar que está rodando na minha máquina, não existe mais isso. A gente tem que fazer que esteja rodando 100% do tempo. Por isso que a gente se empenha tanto em fazer microserviços, em aplicações com menor tempo de downtime possível. Eliminar riscos de colocar tudo em um lugar só. Melhorar a resiliência de tudo aquilo que você entrega. O Gartner, que é uma fonte que as grandes marcas e empresas utilizam, ela fala que essa estratégia de multi-cloud, ela ajuda a trazer os recursos inovadores para a primeira linha, para poder utilizar, para reduzir os riscos, inclusive na concentração de fornecedores. Então, quando você concentra tudo que você tem na mão de um ou dois, é a mesma coisa daquele ditado. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então, é só esse sentimento de developer que eu passo para vocês. Seguindo, olha que lindo, eu amo esse slide, que é a hora que ela vem crescendo de 2017 para cá. Então, a gente tem regiões aí pipocando no mundo, coisa mais linda. Brasil, meu Brasil maravilhoso, nós temos 2 regiões, São Paulo e Vinhedo. Então, a gente consegue ter dentro da Oracle Cloud essa alta disponibilidade
de uma forma bem interessante. Isso é importante para quem está programando, precisa de baixa latência, viu? Então, latência, você não sabe o que é latência, então você não precisa de latência. Quem precisa de latência sabe o que significa latência. Eu amo algumas palavras no universo de tecnologia que, se você não conhece, é porque tu não precisa. Quando você conhece a palavra, é porque você precisa dela. Então, isso é bem interessante. Mas é importante você saber algumas coisas legais sobre recursos, né? Que você precisa de clouds que às vezes tenham presença global, porque você vai precisar que a empresa que você trabalhe atua globalmente. Vai fazer o deploy daqui do Brasil, mas vai atuar globalmente. Ou o contrário, você empreende para uma empresa de fora, mas quer fazer os deploys aqui do Brasil porque você está aqui. Ou você se mudou para lá e está assistindo esse fast track aí do Japão. Não sei, tanto faz. Então, é importante você entender que os provedores têm que ter essa alta disponibilidade no mundo. Está tendo uma guerra ali, ok, deixa eu tirar todo mundo daqui, deixa eu colocar em um país um pouco mais pacífico, porque tem um risco de eu perder meus dados que estão naquele data center específico. Então, é importante, por isso que é importante saber onde estão os seus recursos. Também temos as leis de proteções, dependendo do país. O Brasil aí está empreendendo nas proteções jurídicas, lembrando que eu também sou advogada e atuei na área. Então, sim, estamos empreendendo, já estamos tentando multar algumas empresas grandes referentes a isso, mas temos um chão a percorrer, nós não estamos tão maduros quanto a Europa e os Estados Unidos, mas é algo a se preocupar. Então, toda vez que você estiver, vou empreender, ou estou trabalhando, ou vou atuar na área da saúde, dá uma olhada na regulação, verifica onde é que seus dados têm que estar, se a aplicação pode percorrer alguma rede externa ou não. Alguns setores hoje no Brasil já exigem, já escreveram isso claramente depois da LGPD. Então, às vezes, vocês não têm essa informação ou esse conhecimento. E os seus provedores de cloud, tipo Oracle, já têm essa informação na ponta da língua. Questionem. Agora vamos para a parte que eu mais gosto, a questão de infraestrutura na nuvem. Quando nasceu a nuvem, não vou entrar nessa vertente, né, porque a gente entrou até bem depois a Oracle Cloud, mas no sentido que a gente sempre pensava em infraestrutura pura, as is, vou mudar, vou pegar meu monolitão, vou tacar aqui na nuvem, a gente chama aqui de lift and shift, né? Pega do jeito que está e joga na nuvem. E foi o primeiro passo, e ótimo, perfeito. Depois surgiram os PaaS, que já era uma segunda camada, que é a plataforma, uma parte já gerenciada, a gente vai ter os bancos de dados, os servidores de banco de dados que a gente já conseguia pegar alguma automação, não necessitar, já ter uma certa camada de gerenciamento em cima, então já era uma evolução de pegar uma máquina pura e sem CIO, sem nada. E depois nós tivemos um modelo de SaaS, que são de software já prontos, a coisa mais linda do mundo, a gente só vai pegar aquele recurso, faz só uma chamadinha de API, pega aquela informação, ou o nosso usuário já utiliza o SaaS, a gente só consome aquela informação. N coisas a gente já tem disponível. E com isso, por que isso é tão importante para o nosso universo de developers? Porque às vezes a gente quer reinventar a roda. A gente contrata uma equipe de devs para desenvolver um negócio que está pronto. E não é o nosso core, não é o core da nossa empresa. Então, a gente não precisa desenvolver aquilo, a gente pode consumir, isso é até mais barato do que o salário daqueles developers. Então, a gente precisa ter inteligência para entender os serviços completos que fazem sentido para aquilo que a gente vai fazer. Primeiro, tem os booms dos chatbots, tem o boom do low code, isso é importante para o dev. Dev, você vai passar 3 meses desenvolvendo as telas, sendo que você não vai reutilizar ou é para uma ação muito específica? Não, você vai utilizar low code, no code, arrasta e cola, porque é algo para uma ação específica, não é algo de grande manutenção. A maioria das aplicações e páginas hoje estão sendo utilizadas por no máximo 2 anos. Então, não adianta você passar 2 anos desenvolvendo um negócio que assim que você entregar já vai estar obsoleto. Então, a gente tem que pensar assim, numa esteira, pensar dessa forma, abrir tudo. Qual é o melhor banco de dados? Para quê? Não é assim, não é o melhor banco de dados, é para aquilo que eu preciso. Para aquilo que eu preciso, qual é o que atende a minha necessidade como developer? Que vocês também têm a voz de decisão. Vocês são as pessoas técnicas, porque a pessoa que paga não é a pessoa que tem o conhecimento que funciona, que vai dar certo, que é o melhor. São vocês. Então, vocês têm que abrir o leque do que já está pronto, do que compensa e do que não compensa. Aí, às vezes, eu brinco muito que existe uma ponta do lápis. Tem que pensar, se eu fizer a infraestrutura, se eu colocar direto na infraestrutura, quanto é o core
infraestrutura, ok, tudo bem. Desenvolvimento, tá bom. Mas eu já tenho um passo que faz isso? Quanto é que eu vou... então, em vez de eu pagar isso, tudo bem, então é melhor isso. E qual é o meu ganho? Qual é a vantagem? Se vocês não sabem nem que existe infras a code, que você não precisa mais ficar 200, preciso de 200 máquinas, não preciso dar 200 cliques, eu posso simplesmente subir um arquivo e dar um enter e as 200 máquinas vão subir, nós temos que voltar alguns passos aqui. Isso eu estou falando do developer que cuida de infras a code. E eu também já falei para o developer que cuida de front-end. Vou já conversar com o developer de back-end, que continua fazendo várias camadas de controle, camada de alguma coisa e camada de alguma coisa para transformar a sua aplicação mais segura, esquecendo que existe universos, até mesmo firewalls que fazem isso já. E você consegue contratar via SaaS e já deixar a sua aplicação segura. Então, ou mesmo colocar um script, umas linhazinhas, e ele é pago para deixar a tua aplicação segura. Então, às vezes, a gente tem que entender o que existe no mercado e o que compensa a gente desenvolver e o que compensa a gente utilizar como developers. Isso é muito importante. Então, a gente vai mostrar muita coisa que é low code, no code. A gente vai utilizar muita coisa que é via CLI, via comandos, isso é muito importante. Dev que não gosta de command line, um dev meio estranho, mas existe. Às vezes a minha língua está um pouco mais zangada, mas hoje eu disse que eu acordei bem, o último dia do mês de agosto, está com a língua boa. Vamos seguindo. Então, a gente também tem a questão do developer que cuida de dados. Por que não? A gente tem os cientistas de dados que são devs Python. Eu não sou paiteira, não sou muito fã de Python, mas eu gosto de R. E eu acho, sim, um trabalho bem legal. Um trabalho que trabalha com programação, trabalha com a parte um pouco mais estruturada, mas desenvolve. E tem uma parte de extrair informação, de conseguir alguma coisa, ou até mesmo de transformar aplicações. Só que, em vez de construir o melhor modelo, tem uma porrada de modelos certificado, anotado. Aí você tem que botar na ponta do lápis o que compensa, o que não compensa. Então, esse tipo de AI services é um outro boom, que nunca ninguém imaginou que as pessoas iam vender AI services, assim como ninguém nunca imaginou que as pessoas iam vender bots. Então, deixo aqui, ou serviços que gerenciam multi-clouds. Então, eu deixo aqui aberto isso para pensar que o novo dev não é o dev tão especialista, é um dev que é especialista, mas que conhece e pode olhar para os lados e ver o que é melhor para aquilo que ele está fazendo. E depende muito também, como eu falei, da onde vocês estão trabalhando e para quem. Toda vez que, aqui na Oracle, a gente tem muita questão do sentimento de dono. Então, toda vez que é algo para a Oracle, eu sinto como a dona. Eu já vou tomando, não, isso aqui é assim, isso aqui o melhor é isso. Então, se vocês como ou funcionários ou empreendedores, ou até parceiros dos clientes que vocês atuam, pensem também como donos, ou até como estudantes. Pensem a melhor solução, porque vocês podem estar desenvolvendo algo que já está pronto. Então, eu sempre falo, antes de começar a codar, dá uma pesquisada, vê o que tem. E isso é muito importante para qualquer tipo de solução e aplicação. Governança, muito importante, está aqui do ladinho aqui, muito, muito, muito importante. Saber que recurso você está utilizando. Nós estamos em um momento, eu falei de segurança também, nós estamos em um momento de boom das pessoas que estão tentando minerar nas contas dos outros, em qualquer momento. Então, não deixem brechas, saibam quanto de cada recurso vocês estão utilizando, taguei, eu vou já mostrar como é que taguei as coisas. Tagueiem as coisas, coloquem nome nos compartments de vocês, vou já explicar o que é um compartment, não se preocupe se você não está entendendo, eu amo explicar as coisas. Então, quem não sabe o que é metade desses nomes que estão aqui na tela, tira um print, isso aqui é carreira para a vida. E vão depois lendo, vão estudando um pouquinho, pelo menos o que é. Então, para os iniciantes aí na jornada de cloud, de nuvem, tira um print aqui de serviços de nuvem, e depois vão lendo o que é cada coisa, até para se decidir o que vão estudar no futuro, se vão realmente querer ser devs, ou vão querer seguir para alguma área dessas específicas. Mas um dev que é dev tem que saber que existe essa parte de desenvolvimento, no code, low code, dev mesmo de verdade, a parte de aplicação e desenvolvimento também na minha concepção, a parte de banco de dados, tem o desenvolvedor de banco de dados, tem, hoje eu estou com o coraçãozinho bom, tem, sim, os Apex da vida, tem, de infraestrutura, tem, a parte aí do Terraform, tem, de AI, tem, o Python, tem. Agora, dizer que tem de governança, tem não.
Tem os log? Não, não tem log. Tem alguém me dando log aqui. Log. Muito bem, tira os print aí. Vamos seguindo, gente. Voltar para dizer que meu tempo está acabando. Arquitetura. Por que a gente tem que saber um pouquinho de arquitetura antes de iniciar uma jornada aqui de Dev em Cloud? Cada cloud dá seus nomes. Então, não se preocupe quanto a isso. Se você conhece outra cloud, eu vou traduzir aqui para vocês. Região é algo geográfico. Quando eu mostrei lá na tela, eu falei das regiões aqui no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 2 regiões da Oracle Cloud, que é São Paulo e Vinhedo. Então, eu tenho dois montes geográficos, locais, físicos, que você consegue bater lá na porta, que você consegue entrar lá dentro. Não é tão fácil, não aconselho, muita segurança armada e tal, não aconselho, é algo assim bem seguro. Geográfico e tal. Dentro dessa área geográfica, você vai ter realmente as máquinas, ou um conjunto de máquinas, que a gente pode dizer os prédiozinhos. Pode ter um prédiozinho até 3 ou mais prédiozinhos. Normalmente era 3 prédiozinhos. De 1 a 3, mas aí botou mais, porque agora acho que tem algumas regiões maiores que tem até bem mais do que 3 Availability Domains. O Availability Domain, é justamente o data center. O data center é um prédiozinho que tem as máquinas aí. Dentro desse data center, a gente garante que tenha os fault domains. O que é isso? São estruturas totalmente separadas, porque se der pane nessa aqui, em alguma parte desse data center, eu tenho outras 2 que vão segurar a carga. Porque falhas em máquinas existem, raios existem, tudo existe. Claro que a estrutura é toda segura, mas para evitar esse tipo de desastre, a gente já pensa no tipo de falha que pode ocorrer. Então, dentro da região física, nós temos de 1 a mais domínios, que é os Availability Domain. Dentro de cada D tem os fault domains. Aí a gente dá o exemplo aqui, que são estruturas independentes. Um fault domain não se comunica com o outro, que não se comunica com o outro, justamente porque se falta energia em um, eu tenho energia separada vindo para os 2. Se cortar algum fio, fibra de um, a fibra dos outros 2 não tem nada a ver. Se explodir um, os outros 2, se não estiver no mesmo território ali, ficam os 2 em pé. Então, isso é importante na hora de vocês estiverem decidindo onde que vai ficar cada aplicação de vocês e onde fica a replicação. Porque, às vezes, vocês precisam de latência. Lembra que eu falei de latência? Que é uma coisa que fica muito rápida entre uma coisa e outra. Então, o que você faz? Você coloca em fault domains distintos, garantindo uma alta disponibilidade, se cair alguma coisa, mas você tem o outro. Mas você não deixa tudo dentro de um fault domain, porque se cair aquele fault domain, não tem uma alta disponibilidade. Então, a gente consegue pensar na tua estrutura com alta disponibilidade nesse momento aqui de arquitetura. Eu estou falando de arquitetura para devs, todos os tipos de devs, seja para deployar a tua aplicação, seja para deployar teu banco de dados, seja para deployar a tua infraestrutura dentro da tua esteira de automação, você tem que entender onde é que vai estar. Para o dev que é dev de aplicação back-end, entenda que é as máquinas aqui. É como se fosse o teu local. Imagina que teu computador pifa, mesma coisa. Você deve estar com o teu código aí em algum servidor de Git, algum servidor aí para salvar de versionamento, e na nuvem, em alguma nuvem aí que você deve colocar, porque você não bota mais em um só, porque a gente sabe que está tendo problema de tráfego. Ou se você não sabe, cuidado. Então, vamos ter essa atenção aí. É a mesma coisa. Então, essa arquitetura você tem que pensar na hora de fazer o deploy, por isso que ela é tão importante nesse início de jornada dev. E é um conceito que as pessoas vão falar, olha, onde é que você vai colocar a tua estrutura de segurança? Nessa região, onde é que você vai colocar o teu banco de dados? Nessa região, nesse Availability Domain, nesse Fault Domain. Onde é que isso tudo é algo a ser pensado? Pode ser que não seja por você, que tem algum head na tua empresa, na org que tu trabalha, que já tem essas decisões, esse mapa. Mas pode ser que seja você a pessoa a ter que criar esse mapa. Por isso que é importante você saber que ele existe. Aí nós vamos mostrar uma arquitetura bonitinha aqui para vocês. Imagina que aqui em Ashburn é uma região física, você consegue bater nela lá, tá? Tem 3 prédiozinhos, 3 data centers, 3 Availability Domains. Dentro de cada data center desse, totalmente separado, internet, rede, fio, tudo, tem 3 fault domains, também totalmente separados. E você consegue fazer comunicação entre eles. Lembrando que entre fault domains mais rápido, entre Availability Domain mais rápido, mas não tão rápido como dentro de fault domain, que a gente está falando de região física, né? De rapidez, e dentro deles também rápido, porque estão dentro da mesma região, muito próximo ainda. Seguindo.
Aí, nós vamos usar um outro conceito que é muito importante. E guarda esse conceito aí, que a gente vai já voltar para ele, que é o conceito de tenant e o conceito de compartment. O tenancy é a tua conta. É a mesma coisa que quando você cria a tua conta, você coloca um nome para ela. Então, quando você coloca um nome para ela, quem já fez esse primeiro passo aí, quem não está me ouvindo, já está escrevendo lá os links que as meninas colocaram, vocês colocaram, normalmente é o nome da empresa, do nome do departamento de tecnologia, se for para você mesmo, é o teu nome, o nome da tua empresa, então você coloca lá. E é ali que vai conter todos os teus recursos. Dentro dessa tua conta, vai ter um compartment chamado root, que é aí a raiz, é onde vai estar tudo, onde nascer tudo. E aí, dentro desse root, a gente não recomenda colocar nada, a não ser outros compartments. Um compartment é uma pasta, imagina assim, é uma divisão lógica das coisas. É onde a gente consegue, literalmente no computador, a gente não vai dividir nas pastas para poder colocar caminhos. Então, se você coloca recursos dentro do teu root, se por qualquer motivo alguém consegue invadir a tua conta e você deixou tudo no root, ela já vai ter acesso a tudo. A partir do momento que você coloca em pastas e faz um bom trabalho de segurança, dizendo quem acessa cada pasta, você coloca mais algumas camadas de proteção. Então, o tenancy é o nome da tua conta, o teu account name. Dentro do teu tenancy, você já vai ter uma pasta grandona, que seria o teu desktop, imagina assim, que é o teu root compartment, é aquilo que já aparece para você. Dentro do teu compartment, do teu root compartment, você vai criar os seus compartments, que são divisões lógicas. Mas vamos lá, não é para colocar tudo junto e misturado, é uma divisão lógica. Então, você pode pensar numa divisão lógica. Como é que vocês gostam de dividir o dinheiro de vocês? É por projeto? Então, a gente pode dividir por projeto. Eu vou botar os bancos de dados desse projeto nesse compartment, vou colocar as aplicações desse projeto nesse compartment, ou vou criar um compartment desse projeto e dentro dele outros dois compartments, um de aplicação e outro de banco de dados. Não, é por setor. Eu tarifo aqui na minha empresa é por setor. Então, o setor de infraestrutura, o setor de desenvolvimento, e dentro deles eu faço outras divisões. Isso você pode renomear, deletar, mover um compartment para dentro do outro, mas é importante porque você consegue depois fazer o tracking. O que é o tracking? É conseguir verificar quanto que você está gastando em cada compartment. Quem tem acesso a cada compartment? Quem fez o que em cada compartment? Então, você consegue ter um controle, uma granularidade de tudo que é feito dentro da tua conta utilizando o compartment. E ainda tem uma outra opção, que é utilizar as tags. Para cada recurso, você também consegue taguear esse recurso e utilizar esse recurso para verificar a questão de preço e também nomenclatura. Nós temos tanto o tagueamento de preço, que você pode dizer assim, eu quero ver quanto é que essa máquina está gastando, ou essas máquinas, taguear as máquinas só Windows ou máquinas Linux com a mesma tag, mesmo como fosse um supermercado. Depois você só vai puxar para ver só das máquinas Linux. Ou você pode botar todas as Linux em um compartment e todas as Windows em outro compartment. Isso é uma forma de divisão e de organização sua. O importante é que você guarde esse mapeamento de alguma forma que você consiga rastrear depois. Então, é a organização. Pessoas que são desorganizadas, não adianta usar compartment, não adianta usar tag. Mas é importante que a gente passe os bons costumes, porque vocês vão fazer um lab agora. E o lab, a gente vai falar dos compartments. Se vocês quiserem fazer de qualquer jeito, tudo bem. Mas se vocês não... Tudo bem, aspas, né? Vocês não seguirem, aí depois a gente fala assim, vamos ver quanto é que custou, vamos ver como é que... Vamos selecionar só o compartment teste, e vocês não vão ter como filtrar somente esse compartment. É só para vocês entenderem como é fácil quando a gente se organiza. Aqui é um modelo de referência de compartment. A pessoa pode se dividir por network e infra, pode dividir o compartment entre teste, desenvolvimento e produção, pode dividir em projetos. Então, vocês podem verificar o custo, a utilização, quem tem acesso, quem não tem, com uma forma de organização. É algo que eu fortemente recomendo para quem está iniciando em cloud, ser organizado, para quem está iniciando em dev, ser organizado. É algo que salva vidas, a de vocês no futuro. Então, a gente vai iniciar aqui o Lab 1 com o meu querido, maravilhoso, top da balada, Pedro Carrijo. Está comigo?
Opa, tô aqui. Eu vou deixar vocês com o meu querido Pedro Carrijo, mas eu fico voltando, viu? Como eu disse,